Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Perpétua, sou jornalista da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal e moderador, apresentador do podcast da Praça de Pedro. Hoje tenho o gosto de ter comigo Austin Ivory, o biógrafo do Papa, o homem que talvez saiba mais sobre o Papa Francisco do que qualquer outra pessoa, pelo menos mais do que eu, do que as outras pessoas lá fora. O Austin está de visita a Lisboa e não podemos deixar de o convidar para uma entrevista. Austin, muito obrigado por aceitar esta entrevista. É um gosto tê-lo connosco e tê-lo comigo com a Rede Mundial de Oração do Papa. Começo já por fazer uma pequena apresentação. O Austin é doutor em História Contemporânea, em História Moderna, peço desculpa, pela Universidade de Oxford, especializado em Catolicismo Contemporâneo, assim é que é, e foi assessor de imprensa do Cardeal Cormac Murphy O'Connor, e também o biógrafo do Papa, e que está constantemente a ser convidado por vários órgãos de comunicação social para comentar na televisão, e desde já começo já esta entrevista com o Austin e começo por dizer: Austin, o Papa Francisco fez 12 anos de pontificado e é admirado em todo o mundo por jovens, por todas as pessoas, sejam católicos ou não católicos. Começo por lhe perguntar: o Austin escreveu a biografia do Papa Francisco, que tenho aqui ao meu lado. Francisco, o grande reformador. Estou aqui a apontar para a câmara. Como é que surgiu esta oportunidade de escrever esta biografia? E também lhe pergunto como é que foi este desafio de escrever esta biografia. Obrigado, Pedro. Bom, o meu caminho a ser biógrafo do Papa começou com o fato de que há muitos anos na Universidade de Oxford eu fiz o meu doutoramento sobre a Igreja na Argentina e a política no século XX. Quer dizer que já conhecia bastante sobre a história da Igreja na Argentina, falava espanhol argentino de Buenos Aires, e há uma outra coisa também, que há muitos anos, há mais de 25 anos, também fui novício jesuíta e agora me considero um leigo ignaciano, digamos. E talvez foi a combinação dessas três coisas. Eu, depois de ser eleito Papa em março de 2013, eu fiquei fascinado com ele. Uma figura cativante. Eu tinha o desejo de saber muito mais dele. Eu estou à sua tela de fundo e olhava para as biografias. Havia algumas pequenas argentinas, mas isso me deixaram com ainda mais frustração. Então, finalmente, eu pensei, por que não posso eu escrevê-lo? Mas havia um momento em que eu estava na Praça de São Pedro, em junho de 2013, 3 meses depois da sua eleição, e me encontrei com ele. E lhe falei, não sei o que disse, falei da Argentina, e ele pôs a mão sobre o meu braço, não? E me dito em espanhol, adelante. Não? E não sei porquê, depois desse momento eu estava convencido de que eu devia escrever a biografia. Era como ele me estava dizendo, dando esse permisso. Então fui para Buenos Aires, muitas entrevistas com muitas pessoas, voltei para a Inglaterra e eu escrevi em muito pouco tempo, em 6 meses, de facto. Então saiu um ano depois da sua eleição. Então falou com familiares, conhecidos do Papa Francisco em Buenos Aires? Falei com pessoas que tinham trabalhado com ele de cardeal. Mas eu acho que o meu contributo principal, este livro agora saiu, tem mais de 10 anos, o meu contributo principal foi falar com os jesuítas que eu conhecia talvez melhor do que ninguém durante mais ou menos 30 anos, quando ele era jesuíta. Eu descobri, por exemplo, uma coisa que eu sabia que ele tinha escrito muitas coisas. Por exemplo, tinha dado muitos retiros de jesuíta e sabia que existiam 13 livros que faziam a coleção de todos esses textos e não os encontrei por nenhum lado. Eu pensava que o novo Papa, eles publicariam tudo o que ele tinha escrito. Então fui falar com os jesuítas e me disseram, sim, temos os livros, mas já eram muito velhos. E me lembro que isto foi até o final da minha visita e eu tomei esses livros e fiz fotocópia dos livros, voltei para a Inglaterra e comecei a lê-los.
E eu acho que estes textos me deram uma visão da sua visão. Mais profunda. Eu entendi a sua visão da reforma. Okay. Então comecei a ver que o que ele estava a fazer de Papa se podia entender também desde estes textos, que talvez foi o contributo maior da biografia. Essas dificuldades, esses desafios, enquanto encontrava toda a informação para fazer esta biografia, porque não conhecia o Papa Francisco, ainda não... E isto é importante, que eu não tive nenhum contacto com ele. Eu o escrevi, eu acho que eu era um de muitos que escreveram nesse momento para o Papa pedindo entrevistas, mas não, nenhuma resposta. Mas e havia coisas que eram muito difíceis de esclarecer, mas falando com muitas pessoas, acho que falei com mais de 90 pessoas, podia reconstruir até certo ponto a narrativa da sua vida. Em algum momento teve alguma descoberta, alguma curiosidade que o tenha surpreendido ou comovido relativamente ao Papa Francisco? Me lembro que, sobretudo na época muito difícil da Argentina, nos anos 70, a chamada Guerra Sucia, que era a época de muita atividade guerrilheira e depois uma ditadura militar muito forte, eu me lembro de pensar constantemente a sua coragem. Incrível a coragem que ele tinha. Ele estava a esconder a pessoas refugiadas da ditadura militar, estava escondendo aquelas pessoas na grande casa de jesuítas, fingindo que eles faziam exercícios espirituais, e depois ele pessoalmente, de provincial, os conduzia para o aeroporto para fugir-se do país e tinha que atravessar a guarnição do quartel militar maior do país, em Campo de Mayo. Ele, depois da minha biografia, ele tem falado disso e coisa que eu não sabia, que ele precisava da ajuda psicológica para a tensão de tudo isso. Mas essa valentia, essa coragem é uma constante na sua vida. E depois da sua biografia ser publicada, acabou por conhecer o Papa Francisco. Pergunto-lhe, qual foi a reação dele? O que é que ele lhe disse quando esteve consigo? Foi engraçado porque, de facto, nos encontramos várias vezes, num avião papal, uma vez, vários encontros. Sempre ele sabia quem era eu, mas nunca tivemos a oportunidade de falar. Até 2018, quando ele pediu um encontro, mas via um intermediário no Vaticano que me disse: olha, o Santo Padre diz que se o senhor tivesse um momento para eu disse, Santo bem, agora. E já sabia, ele tinha recomendado a biografia a muitos bispos latino-americanos que me tinham dito isso, né? Então, fui para a Casa Santa Marta, estava com ele. Ele entrou no quarto, sentou-se e me disse assim: eu tenho escrito muitas coisas que o Senhor tem escrito sobre mim e só tenho uma crítica. E eu fiquei, o que é que... O que é que ele vai dizer? Sim, porque eu pensei nos tantos erros que tinha escrito e me disse com um soninho: acho que o Senhor é demasiado amável comigo. Uau! Demasiado amável comigo. E eu me lembro de dizer: Santo Padre, eu ri, disse, prometo ser mais duro com o Senhor no futuro. Mas de facto ele me estava a dizer uma coisa muito importante, porque depois que começamos a conversar, ele me disse: olha, quando me elegeram Papa, eu esperava voltar para Buenos Aires. Eu tinha chegado com uma mala pequena. Não tinha nenhum plano, nenhuma coisa que... E desde então estou a tentar fazer o que posso. Não? Quer dizer, porque o título do livro parece-me bom, um grande reformador, mas há um risco no título. Okay. De vê-lo como um grande líder que está através do seu carisma, o seu gênio, o mito do líder heróico. E eu acho que ele me estava a comunicar outra coisa, não? Que ele é um líder de outra forma, é um líder espiritual, que está a abrir espaços na igreja que permitem que é o Espírito Santo que está a guiar a igreja. E esta é uma forma de liderança discernente, que é muito mais humilde. E eu acho que quando eu saí desse encontro,
justo estava a preparar outro livro, outra biografia, que em português se chama O Pastor Ferido. Pastor Ferido, que já é outro título, né? Outro tipo completamente de título. diferente. Completamente diferente, porque me tinha dado conta, digamos, desta... Então, a minha compreensão da liderança dele tinha mudado nesses anos. Que traços mais marcantes, além de, tivemos aqui a falar da humildade do Papa Francisco, encontrou no Papa Francisco antes e depois de o conhecer? De facto, quando eu o conheci, a grande surpresa para mim foi o facto de que ele estava sentado lá e eu aqui. Mas ele era a pessoa que, digamos, que já conhecia. Talvez, nervoso ali estar à beira dele. Eu fiquei muito nervoso antes, e sabes que depois eu tenho tido muitos encontros com ele, mas sobretudo depois do ano 2020. E quando estou com ele, estou totalmente cômodo. Ele te faz sentir bem em casa. amado em casa. Tu queres estar com ele. Mas antes, sempre estou muito, muito nervoso. Muito nervoso. E eu acho que isto porque, não por ele, é pelo ofício que ele ocupa. O Ministério Petrino é um ministério formidável. E é o facto disso, né, da importância do seu papel. Isto é o que talvez me põe nervioso. Mas uma vez que estou com ele, tudo bem. Ele é como visitar, digamos, uma avó que tu amas. Mas sempre com ele me surpreende com as suas ideias, com as suas leituras, o que ele sabe e conhece. É uma pessoa sempre surpreendente nesse sentido. Mas depois desse primeiro encontro, minha mulher me perguntou: como é que te sentes? E eu disse: me sinto amado e em paz. E eu acho e me sinto reconhecido e conhecido. E eu acho que eu tenho pensado várias vezes que isto devia ter sido a sensação dos discípulos quando se encontraram com Jesus. Como é que Jesus lhes fez sentir? Eu acho que é isso. O Papa Francisco, já, como disse no início da entrevista, está no 12º ano de pontificado. Qual é o legado que o Papa Francisco vai deixar para a Igreja? Eu estou a dizer nestes dias que, olhando para trás deste pontificado tão importante, tão reformador em tantos aspectos, há uma coisa que ao final penso que é fundamental, é a mudança de estilo de ser igreja, uma mudança da forma de ser, digamos, cristão que a igreja está convidada a comunicar nesta nova era na qual estamos. E este cambio de estilo, mudança de estilo, essa forma de ser, é a forma de ser de Deus conosco. Reflete melhor como é que Deus está conosco. É, digamos, criar espaço para nós, nos acompanha, nos perdoa, nos reconhece. E é uma forma de ser paciente, humilde, porque está sempre à espera da ação de Deus nas nossas vidas e na vida da igreja. E esta atitude, eu acho que é muito mais... se vê muito na igreja primitiva. Eu acho que Francisco está convencido que a igreja está convidada neste momento a recuperar talvez essa forma de ser. E a sinodalidade, eu diria, é o legado mais importante que ele nos tem deixado, que nos permite adquirir, digamos, ou fazer essa conversão de mentalidade e de cultura. Num possível conclave ou na escolha de um novo sucessor, como é que este legado pode influenciar esse próprio conclave e esta eleição de um sucessor? Eu tenho participado muito no sínodo, não, como chamado experto, em várias etapas do sínodo. Tenho falado com muitos bispos cardeais. Eu acho que 30% a 40% dos cardeais que vão eleger o próximo Papa estiveram no sínodo. E eu estou convencido que o sínodo mesmo, o facto do sínodo, terá uma grande influência sobre o conclave, no sentido de que será o primeiro conclave na história onde os cardeais entram na Capela Sistina sabendo o que o Espírito Santo tem dito à Igreja, por este processo tão grande, tão longo.
E, neste sentido, não podem não ignorar isso. E, neste sentido, o Papa Francisco já tem tido uma grande influência sobre o futuro da Igreja. Um grande reformador. Neste sentido, tem sido um grande reformador. Esta abertura que o Papa Francisco tem criado, o caminhar juntos, que é a sinodalidade, e ainda bem que falou do sínodo, porque o sínodo foi um dos processos mais marcantes do pontificado do Papa Francisco desde o Concílio Vaticano II, e esta é uma pergunta para fechar a nossa entrevista. Em igreja, podemos falar do antes e depois de Francisco? Eu acho sobre a sinodalidade estou totalmente de acordo, talvez o evento mais importante depois do Concílio Vaticano II vai ser ao final um processo mais longo do que o Concílio, porque estamos a entrar agora numa fase de implementação de 3 anos uma antes e depois da Igreja, isso sim, porque é questão de recuperar este elemento da forma de ser da Igreja que tínhamos perdido. Mas o sínodo tem que ser recebido e ainda não tem sido recebido. Estamos ainda numa Igreja não sinodal. Isto vai ser coisa do futuro. Nesse sentido... É todo um processo. É todo um processo de implementação, de recensão, que estamos já só ao início deste processo. Mas eu sempre penso no que disse Thomas Halleck, um grande pensador que tem um livro que se chama O Tardio Cristianismo. E ele me disse uma vez que, para ele, João Paulo II e Bento XVI foram os últimos papas da Igreja em diálogo com a modernidade. E o Papa Francisco é o primeiro papa de uma nova era global, pós-secular, pós-moderno, o que seja. Digamos, nesse sentido, é o primeiro Papa de uma nova geração na Igreja. Nesse sentido, ele tem construído a base dos seus predecessores. Não há nenhuma ruptura nesse sentido. Mas é verdade que, sendo o primeiro Papa de fora da Europa, primeiro Papa global, primeiro Papa jesuíta que vem de um continente muito sinodal, tem marcado para sempre, digamos, a Igreja Católica. Daí ele irá deixar um dia um legado enorme para o seu sucessor no futuro, para continuar este caminho de sinodalidade, caminharmos todos juntos enquanto cristãos. Austin, muito obrigado. Muito obrigado por esta entrevista. Que sempre que vier cá a Portugal, já sabe, a Rede Mundial de Oração do Papa Portugal está cá para o receber também. Obrigado. Muito obrigado por assistirem a esta entrevista. Continuem a seguir a Rede Mundial de Oração do Papa nas plataformas digitais. Por isso, reze por nós, nós rezamos por si.